Olá, como é que vocês estão? Muito bem, então nós estamos aqui para fazermos mais uma breve reflexão sobre o sentido da nossa existência. E essa reflexão, ela é extremamente importante, por quê? Porque a possibilidade de refletir é o que nos caracteriza enquanto seres humanos. E a reflexão ela é de tal modo importante que o grande filósofo grego, Sócrates, ele já dizia lá muito antes de Jesus que uma vida irrefletida, ela não vale a pena ser vivida. Então, já que nós estamos fechando mais um ciclo dentro do nosso processo de existência, vale a pena observarmos o que valeu a pena, o que nós precisamos manter das nossas atitudes de 2020 para 2021 e o que de verdade nós precisaremos mudar. Eu quero iniciar a nossa reflexão resgatando uma experiência com o grande sábio oriental, Dalai Lama. Quando perguntaram para esse grande líder espiritual o que mais te surpreende na humanidade, aí Dalai Lama, ele respondeu assim: os homens, porque eles perdem a saúde para juntar dinheiro, e depois eles perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e depois eles morrem como se nunca tivessem vivido. Essa colocação do Dalai Lama ela é extremamente assertiva e atualizada. E ela nos traz uma reflexão acerca de como é que nós conduzimos a nossa vida. Vocês já pararam para pensar que mais de 70% das doenças, dos adoecimentos que surgem na nossa vida, são adoecimentos psicossomáticos? São doenças construídas pelas nossas vibrações mentais, que são resultados das interpretações que nós fazemos dos eventos ao longo da nossa jornada de evolução na Terra? Então eu acredito que é um momento para pararmos e fazermos mesmo essa reflexão. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Nós temos realmente uma consciência de que nós somos seres pluridimensionais e a nossa saúde psíquica ela depende de uma harmonização entre todas essas dimensões da nossa vida? Sendo assim, é necessário valorizar a nossa estrutura corporal, cuidar bem da nossa alimentação, do nosso sono, praticar atividades físicas, porque isso vai refletir na nossa dimensão psíquica, na nossa dimensão emocional. E do ponto de vista emocional, cuidar das nossas emoções, aceitar os nossos sentimentos, cuidar daquilo que nós sentimos subjetivamente, nos respeitarmos mais dentro do processo relacional, porque às vezes nós nos submetemos a relações de codependências. E essas relações, ao invés de serem saudáveis, são relações que perturbam o nosso campo emocional, porque de alguma forma elas vão nos despersonalizando. Então, que tal colocarmos como meta, como proposta, para esse ano de 2021, pensar mais sobre a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Menos relações tóxicas, menos viciosas, tá? Valorizando a nossa subjetividade e a intersubjetividade a partir do processo relacional. A pergunta que eu faço a vocês, para nossa reflexão é: existe uma diferença para você entre viver e existir? Tem muita gente que diz que não, Ele diz assim, as pessoas dizem assim, não, o importante é viver e viver o aqui e agora. Sim, é de fundamental estar presente, conectado no aqui e agora. Mas tem muita gente que vive e tem muita gente que existe.
O viver, na realidade, basta você estar num corpo físico. Tem muita gente que está com o corpo físico malhado, todo trabalhado, né? Todo escultural, mas em compensação, do ponto de vista psicológico, a pessoa está muito fragilizada, muito fragmentada, se entregando ao adoecimento, que é um resultado de uma ideia de separatividade entre todas as suas dimensões existenciais. Então, viver, o gato vive, o cachorro vive, a planta vive, porque possui uma vida orgânica. Agora vamos refletir sobre o sentido da expressão existir, segundo Seig, em 1960. Ele vai dizer para nós o seguinte, que a palavra existir, ela deriva do latim existere, sendo formada pela preposição ex, cujo significado é fora, e sistere, que quer dizer colocar, pôr-se. Esses termos correspondem aos gregos ek e ístase, dando origem à palavra êxtase, que expressa o fato de sair de si mesmo ou transcender. Então vocês já perceberam o quanto nós gastamos de energia na nossa vida, vivendo aqui, preso nas nossas próprias picuinhas, ensimesmados nas nossas próprias questiúnculas, sofrendo num ostracismo, nos fechando para as várias possibilidades da vida, enquanto que, a partir do momento, como diz o grande Albert Einstein, uma alma que se abre para novas possibilidades, para novas ideias, ela nunca mais volta ao seu estado original. E é interessante isso porque nós somos seres naturalmente de transcendência, mas às vezes nós criamos prisões sem grades e nos afivelamos aos sofrimentos, porque nós somos seres de expansão e às vezes agimos contrário à nossa própria natureza. Já dizia o grande Mestre e Senhor Jesus, vós sois deuses. Assim sendo, nós somos inteligência, capacidade, amor e expansão, porque tudo isso é Deus. E o que nós estamos fazendo então com a nossa parte divina? Nós estamos nos fechando, nos afivelando, nos trancando dentro de uma cela e construindo doenças psicossomáticas? Então, que tal, com base nessa reflexão, nos esforçarmos mais para sairmos destas prisões que nós nos impomos voluntariamente e, ao invés de viver passando pela vida, apenas tendo um corpo, mas em momentos de infelicidade, realmente nos propormos a existir, que significa estabelecer um projeto existencial, saindo dessas prisões impostas voluntariamente por nós mesmos e transcendendo no sentido de possibilitar a manifestação da nossa essência divina. Então, assim, muito cuidado com essa ideia da autovitimização. Eu quero dizer para vocês que, às vezes, essa ideia da autovitimização, ela gera uma espécie de uma dependência química. Porque sempre que você se vitimiza e vai reproduzindo e repetindo esse comportamento, naturalmente você vai liberando substâncias neuroquímicas que vão também produzindo processos de dependência. E quando você menos esperar, você está preso dentro de um círculo vicioso e você vai perceber que você está totalmente adoecido. Então, cuidado com a negação do que há de mais sublime na existência. Nós somos seres pluridimensionais, biológico, psicológico, social, familiar, espiritual. Então, se eu cuido do meu corpo, vai refletir no meu mental. Se eu cuido da minha emoção, respeitando os meus sentimentos, vai refletir no meu relacional, impondo mais qualidade nas minhas relações interpessoais, sendo menos vítima da codependência, não permitindo que as pessoas me explorem, que elas não me vejam como um coitadinho. Não foi para isso
que eu nasci, não é para isso que eu existo. Eu existo para expandir, para transpor as experiências imediatas e superar todas as dificuldades que na realidade devem se transformar em ferramentas para o meu aprimoramento espiritual. Cuidar também da minha estrutura familiar. Como é que eu estou me relacionando com essas pessoas que comigo convivem? Nós sabemos que esse ano de 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Tivemos aí a pandemia, tivemos que ressignificar as nossas experiências relacionais. Vivíamos uma vida muito voltada para o fora, para o externo, e de repente tivemos que reaprender a conviver com aquelas pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar. Pensem a quantidade de alcoolismo, a quantidade de dependências químicas além do alcoolismo, de divórcios que aconteceram, porque de repente nós nos vimos totalmente estranhos àquelas pessoas que que são os nossos familiares, que nos amam, mas que com o tempo vão se tornando estranhos. Então, que tal pensar nessa possibilidade de ressignificar as nossas experiências familiares, relacionais, colocando aí mais qualidade nessas relações. E outro ponto importante é você esquecer o passado, deixar para trás aquilo que não nos acrescenta nada. O grande filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, ele diz assim: não importa saber o que fizeram de mim, importa o que eu faço com o que restou daquilo que quiseram fazer de mim. Já dizia o grande Jean-Paul Sartre. Então não adianta ficar lamentando o passado, se auto-vitimizando. Importa saber se a vida te bateu, se você passou por dificuldade, se lhe foi imposto dificuldades, barreiras a serem transportadas. Aproveita essa oportunidade para ampliar a capacidade da sua fé. O Cristo já nos dizia no Evangelho que a fé, ela transporta montanhas. Mas não adianta você ter fé em Deus se você também não tiver uma fé humana, porque nós somos seres de essência espiritual. E à medida que nós vamos nos esforçando para transcender, para transpormos as experiências imediatas, nós vamos naturalmente expandindo a nossa dimensão divina. Então, não se vitimize, não olhe para trás, se prendendo a essas fivelas, a essas algemas de sofrimento. Comece a olhar para você como um ser de transcendência e estabelecer um projeto de existência que não seja algo que simplesmente vá te fazer passar pela vida, mas que valorize aquilo que você é em essência, tá? E você vai se tornar uma pessoa mais feliz. Não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Busque ajuda espiritual, busque ajuda profissional, psicológica, porque nós precisamos desses recursos que Deus coloca ao longo da nossa existência para o nosso aperfeiçoamento íntimo. Então fica aí essa mensagem, né? Essa mensagem de fraternidade, de esperança, e que 2021 seja um ano de muita realização, de muita paz e de muita concretização, mas com um bom projeto existencial, para que possamos manifestar tudo aquilo de bom que nós possuímos, para o nosso bem e para o bem da coletividade de um modo geral. Fé, força, que o bem vem chegando por aí. Até mais.